Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é eu fazendo meu devocional junto com vocês, então é um devocional comigo, como se fosse um study vlog, só que de devocional ao invés de estudos, né, para vestibular, escola e tudo mais. É um momento que eu gosto muito de ter com Deus. Eu acredito que aumenta muito mais o meu conhecimento sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo e faz eu ficar cada dia mais próxima daquilo que eu acredito, né, do Senhor, ter mais fé, realmente acreditar naquilo que eu sigo todos os dias. Então, me faz muito bem e eu gosto demais. E esse vídeo é realmente para mostrar para vocês como que eu faço isso, porque vocês me pedem muito em todo vídeo que eu mostro que eu tô fazendo devocional. Vocês pedem esse tipo de vídeo. E também porque eu queria motivar vocês a fazerem também, porque é algo assim que me ajuda muito e eu acredito que vai ajudar vocês também. Então, eu resolvi mostrar por aqui. Então vamos lá, começando a explicar pra vocês, eu uso duas bíblias, essa daí que é a principal, que é onde eu leio o capítulo e onde eu anoto as coisas, e a segunda, que é aquela rosa, é onde eu pego algumas anotações e comentários de outras pessoas. Porque a outra bíblia é meio que bíblia de estudo, entendeu? Então, todo capítulo, né, da bíblia tem como se fosse um textinho embaixo explicando alguma coisa, alguma informação, falando o nome de alguma cidade que aquele fato ocorreu e coisas assim. Então eu gosto de ver nas duas bíblias, sabe? Porque eu acho que fica mais aprofundado e tal. E aí depois que eu leio nas duas bíblias, entendo o que eu li, né? Assim, eu começo a escrever e também a grifar as coisas que eu acho importante daquilo que eu li. Geralmente, eu grifo enquanto eu tô lendo, sabe? Eu não grifo depois, eu grifo na hora mesmo que eu tô lendo ali, acho importante e grifo. E aí, pra escrever, eu escrevo depois que eu já li tudo do capítulo. Geralmente, pra quem pergunta, eu leio de 1 a 2 capítulos por dia, nada mais que isso, porque eu realmente tenho um tempo curto e eu gosto de realmente entender o que eu tô lendo, sabe? Estudar o que eu tô lendo e não só por quantidade. Que eu acho muito importante vocês pensarem nisso também. Então, eu gosto de ler só um e estudar só um para realmente estudar direito aquele capítulo. Em questão de grifar o capítulo, depende muito do dia e do meu mood, assim, em questão da cor, gente. Porque tem dia que eu deixo tudo colorido, então eu tenho meio que um QR Code, assim. QR Code não, uma legendinha pra cada tipo, entendeu? Então, exemplo, um é quando Jesus tá falando, o outro é falando de fé, o outro é falando algum pecado e coisas assim. E aí eu tenho lá uma listinha com as cores. Ou eu faço tudo de cinza mesmo, que é uma cor que eu gosto muito e eu acho que fica bonito também. E aí eu faço só de cinza mesmo, quando eu não tô muito no humor, assim, de fazer tudo colorido. E aí eu faço só de cinza. Aí nesse dia aí eu quis fazer só de cinza. E também fica muito bonito. E acho que dá um destaque, sabe? Porque a importância é dar o destaque naquilo que você precisa que dê, entendeu? A Bíblia inteira é muito importante, mas tem os pontos que a gente gosta de anotar, então eu gosto de dar aquele destaque, aquela grifada pra realmente entender aquilo. E como eu falei, eu leio nas duas Bíblias, eu leio primeiro na outra e depois nessa rosa, porque aí eu consigo ver comentários de outras pessoas.
Agora, falando sobre o que eu escrevo na Bíblia, também depende de muita coisa, porque depende do que o versículo está sendo falado, do que o capítulo está sendo falado. Mas geralmente eu gosto de colocar o que eu entendi ou o que eu quero comentar sobre o capítulo ou alguma coisa importante, igual aí. O capítulo falou sobre 2 pessoas e aí eu quis colocar qual era o significado do nome delas, porque fazia um contexto legal na história. Era importante eu saber desses significados para que eu pudesse entender melhor a história. Então eu resolvi colocar já na Bíblia, entendeu? Então realmente são pontos importantes. Gente, uma dica que eu acho essencial a dar pra vocês é vocês realmente orarem antes de fazer o devocional. É muito importante para que Deus realmente te use e faça você entender aquilo que Ele quer que você entenda, sabe? Porque muitas vezes a gente só quer ler o capítulo e colocar o que a gente entendeu, o que é o certo, mas a gente também deve pedir o direcionamento do Espírito Santo, porque ele sabe o que você precisa ouvir naquele momento, ele sabe o que você precisa aprender naquele dia. Então, quando você pede um direcionamento, ele vai te mostrar aquilo que ele quer que você veja. Então, faça aquele esforço que é muito importante. Depois de ter feito meu devocional, eu resolvi fazer um ensinamento, é mais ou menos essa palavra, eu vou mostrar e vou explicar um pouquinho melhor pra vocês, mas eu achei muito importante fazer isso e vou tentar fazer todas as vezes agora, todo final de semana eu vou tirar um tempo pra fazer isso. Antes de começar, eu fui pegar um pouquinho de café, gente, já era noite, mais ou menos, era umas 11, meia-noite, por aí. Mas eu não queria dormir cedo nesse dia, então por isso que eu tava fazendo isso, até porque era fim de semana, tá? Colocando um adendo aqui, porque eu nunca vou fazer isso dia de semana, e não façam também, porque tem muita coisa pra fazer durante a semana, e não dá pra ficar acordando muito tarde, né? Pelo menos eu. Então, enfim, era dia de semana, era sábado ou era sexta, se eu não me engano, e aí no outro dia ainda não tinha aula nem nada, então por isso que eu tomei café à noite, mas não é sempre, tá? E, enfim, ia começar a fazer o que eu precisava e queria. Vamos lá que eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Eu vi um vídeo no TikTok, na verdade, nem sei se pode falar o nome do aplicativo aqui, mas enfim, sem problemas. Sobre o hábito do processamento, que é a gente processar o que a gente aprendeu na semana sobre alguma coisa. Então, eu farei isso a partir de hoje em relação à minha vida com Deus, né? Minha vida de devocional, minha vida de devoção ao Pai. Porque eu aprendo muita coisa nova durante a semana e muitas vezes eu não consigo fixar tudo aquilo que eu aprendo. Até coisas da escola, coisas do cursinho e tal. Então, isso eu reviso. Mas o devocional e as coisas que eu faço acerca da igreja, acerca do Espírito Santo, também são coisas que eu quero muito lembrar e que eu quero ter essa revisão constante para não esquecer. Então, como eu vejo muita coisa, pregações durante o dia, converso com outros amigos que são cristãos também, vejo pregação online, podcast e coisas assim, até músicas eu tô lá ouvindo e aí Deus fala algo no meu coração, eu quero anotar para realmente lembrar. Quantas vezes a gente vai em algum culto que a gente gosta muito assim da pregação e aí chega em 2, 3 semanas daquele culto, a gente não lembra mais o que a gente anotou, né? Então eu quero realmente lembrar daquilo que eu faço, aquilo que eu aprendo a cada dia durante a semana, pra evoluir a cada dia e realmente não esquecer. Então é isso que eu vou fazer nas próximas
nos próximos finais de semana, né? E acho que vai me ajudar bastante e recomendo que vocês façam também para não esquecer. Uma coisa que eu também acho essencial para minha vida, assim, cristã, minha caminhada, assim, que eu tenho tido durante esses tempos, é o hábito da meditação daquilo que eu li. Porque muitas vezes a gente lê um capítulo e já pula pro próximo e já vai pro próximo. E foi o que eu falei um pouquinho antes aqui nesse vídeo, que eu só leio um capítulo por dia, porque eu gosto de realmente entender aquilo que eu li, sabe? Meditar naquela palavra, realmente entender. E às vezes, com a rotina corrida que eu tenho todos os dias, eu não consigo entender nenhum capítulo que é o que eu leio por dia. Imagina se eu lesse vários, né? Então, eu acho muito importante ter esse momento aí da reflexão, de você meditar naquilo que você leu, para que você entenda realmente aquilo e não deixe passar. Porque a Bíblia, ela tem várias interpretações, vários jeitos de interpretar, e independente de quantas vezes você lê a Bíblia, tem gente que já leu a Bíblia várias e várias vezes, 50 vezes, sempre vai ter uma coisa nova para você aprender, sabe? É um livro, assim, incrível, um livro realmente sagrado que Deus deixou para nós, essa oportunidade de realmente conhecer um pouco mais dele com esse livro, assim, fenomenal, que a gente aprende a cada dia, independente de quantas vezes você lê aquele texto, aquele versículo, aquele capítulo, sempre vai ter uma coisa nova para você aprender. E isso é incrível, gente. Deus é maravilhoso. Logo após a finalização de todo o devocional, eu gosto muito de orar também, agradecendo, sabe, por tudo aquilo que eu tenho. Inclusive, quero deixar uma pergunta aqui: você já agradeceu pelo seu dia hoje, por tudo aquilo que você tem? Isso é muito importante e, enfim, faço a minha oração ali da forma que eu gosto de fazer, no meu secreto, e sendo totalmente sincera, realmente conversando como se fosse um amigo, porque ele é meu amigo e o meu melhor amigo. Então isso é muito importante. E, gente, claro que eu não consigo fazer esse devocional tão elaborado todos os dias. Dia de semana é muito mais corrido, então eu não consigo fazer tudo isso sempre. Mas sempre que eu posso, sempre que eu tenho um tempinho, eu gosto muito de fazer, porque eu acredito que agrega muito na minha vida, sabe? A cada dia eu tenho melhorado cada vez mais, eu tenho estudado um pouco mais a palavra, conhecido um pouco mais, então isso é muito importante, além de eu gostar muito de fazer, sabe? Então é isso, eu recomendo muito que vocês façam, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem o que acharam do vídeo, façam um devocional de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e tchau, até o próximo vídeo.